Crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas histórias bíblicas do Novo Testamento e hoje nós vamos aprender sobre o batismo de Jesus. Você encontra essa história de maneira detalhada nas Escrituras, em Mateus, capítulo 3, versículos de 11 a 17, em Lucas, capítulo 3, versículos de 15 a 22, e também em João, capítulo 1, versículos de 15 a 34. Bom, na nossa última história, nós vimos que João Batista iniciou seu trabalho de preparação do caminho para a chegada do reino de Deus, né? Ele estava pregando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o rei desse reino que ele apresentava, e ele começou o seu ensino no deserto da Judéia, e pessoas de diversas regiões vinham para ouvir os ensinos de João, e muitos confessavam seus pecados e eram batizados com água, né? Como um sinal de arrependimento e também de uma nova vida nesse reino que João falava, né? O reino de Deus. Ouvindo a pregação de João Batista, as pessoas ficaram tão impressionadas que chegaram a se perguntar: será que esse João aí não é o Cristo que havia de vir? Ele não é o Messias que ia vir de acordo com o plano de Deus? Mas só que João respondeu a eles de maneira muito humilde, demonstrando submissão e também entendimento acerca do seu papel e também do Messias. Ele disse: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas o Messias que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de desamarrar as sandálias do pé dele. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai purificar vocês de todos os pecados. Ele vai trazer julgamento, dando salvação àqueles que lhe pertencem, mas também condenação àqueles que não lhe pertencem. Isso é conforme Lucas capítulo 3, versículos 16 e 17. Outro relato impressionante de João Batista acerca de Jesus nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 15 e 16. Ele diz que aquele que vai vir depois dele é mais importante porque já existia antes dele. E também que todos nós temos recebido a graça em grande quantidade por meio dele. João sabia que ele seria chamado de profeta do Altíssimo, Lucas 1,76. Mas ele também sabia que Jesus seria chamado de Filho do Altíssimo, Lucas 1, versículo 32. Ele não buscava a fama ou a glória para ele mesmo por meio do seu ensino. João apenas queria cumprir a ordem de Deus e preparar o caminho para a chegada do Messias. Aconteceu então que Jesus ele foi até o Jordão e procurou por João Batista, com o objetivo de ser batizado por ele. Mas João Batista não ficou nada à vontade com isso. Na verdade, ele dizia para Jesus: é o Senhor quem tem que me batizar. Imagina só, nós sabemos que o batismo de João era um batismo para arrependimento de pecados. Então, como Jesus, que nunca cometeu pecado algum, iria se submeter ao batismo de João? Era exatamente por isso que João não queria batizar Jesus. Mas Jesus então explicou que era necessário que fosse feito dessa forma para se cumprir toda a justiça. Nós já sabemos que só o fato de Jesus ser Deus e de ele ter vindo ao mundo na figura humana para nos salvar, já é a maior demonstração de humildade que nós poderíamos imaginar. Imagina só, o eterno Filho de Deus, que morava na glória com o Pai, ele concordou em se tornar homem para nos salvar.
Leia Filipenses 2, versículos de 5 a 11. Você vai aprender mais sobre essa humilhação, essa humildade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas além disso, nós já vemos aqui, nessa primeira aparição, iniciando o seu trabalho público na proclamação do reino, na proclamação da salvação, o Senhor já mostra de novo humildade, permitindo que João Batista o batizasse. Certamente nós vamos ver outros exemplos da humildade do nosso Senhor Jesus nas demais histórias que vamos ouvir. Então, João se submeteu à indicação do Senhor Jesus e o batizou. E assim, quando Jesus saiu da água, os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me satisfaço. Nessa passagem, nós percebemos o Deus triuno se mostrando claramente a nós. O Pai falando do céu, o Espírito Santo descendo sobre o Filho, apontando ele como Filho de Deus, e o Filho iniciando oficialmente o seu ministério público. É possível que João não conhecia Jesus pessoalmente, apesar deles serem parentes, né? Eles eram primos. Primos de segundo grau, é verdade. Mas é bem provável que João tenha ouvido as histórias incríveis de sua mãe, Isabel, por exemplo, na ocasião quando Maria foi visitá-la. E Maria permaneceu lá por 3 meses. E naquela ocasião, quando Maria chegou lá e saudou Isabel, o bebê, né, João, estremeceu na barriga da mãe. Mas também há quem diga que eles se conheciam sim, mas João aguardava um sinal que havia sido dito a ele, que iria confirmar quem era o Filho do Altíssimo. Nós lemos sobre esse sinal em João 1, versículo 33, onde João Batista diz que aquele que o enviou disse que aquele a quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. E nesse mesmo texto, João diz que não conhecia o Filho de Deus, mas depois que ele viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus Cristo em forma de pomba, aí ele não teve dúvida e ele declarou: Este é o Filho de Deus. João 1, versículo 34. João Batista também disse acerca de Jesus: Aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi sobre ele que eu estava falando quando disse que aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu. João 1, versículo 29. O nosso Senhor Jesus Cristo acabava de ser apresentado publicamente como o Messias. E agora ele iria iniciar uma trajetória de amor e de obediência até a morte para nos salvar, para cumprir a justiça exigida por Deus para nos reconciliar com Ele. Então, que Deus nos abençoe. Nós agora vamos para algumas perguntas para fixação da aprendizagem. Então, a primeira pergunta: por que João não queria batizar Jesus? Segunda pergunta: como João Batista saberia quem era o Filho de Deus? E última pergunta: o que aconteceu depois que Jesus foi batizado? E o nosso último slide com a lista dos materiais que a gente utiliza para a preparação dessas histórias. Que Deus abençoe todos nós e até a próxima história.